E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda live do dia, terça-feira, dia 18 de julho. Como vocês já sabem, terça-feira é dia de tokenomics, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre tokenização de ativos do mundo real. E o assunto hoje vai ser esse aqui, ó: marketplace de créditos judiciais tokenizados já é realidade. A gente já falou aqui sobre ativos judiciais anteriormente, já falamos um pouco sobre isso. O pessoal que acompanha esse nosso quadro não está completamente desprevenido a respeito do assunto que a gente vai conversar aqui hoje, mas é mais um assunto interessante, outro ponto de vista, um ambiente, então, para as pessoas negociarem esse tipo de ativo tokenizado já existe, e a gente vai ter hoje a presença, então, do Leonardo Stocker para falar sobre isso com a gente já já. Lembrando a todos vocês que esse quadro Tokenomics tem apoio da M5. E para isso temos a presença do Vini, né, que está aqui sempre com a gente. E aí, Vini, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tá dando para me ouvir aí, João? Tá dando para ouvir. Legal, muito animado de falar hoje aqui com o pessoal da DGCap. É um pessoal que já tem trabalhado com a Anfai desde o final de 2022. Eles foram a primeira pool lançada na nossa plataforma, acredita, João? A primeira? A primeira, aham. Pô, que E massa. aí a Que gente massa. já tá aqui em conversas, assim, para lançar a segunda. Eu não vou adiantar, assim, os assuntos do papo, mas isso traz uma questão muito bacana, assim, de ter já o registro do que eles já fizeram na blockchain, entende o que eu quero dizer? Aham. Então, bem animado para isso. Deixar aqui o link do pessoal para quem quiser dar uma olhada. Vou deixar aqui no chat privado. Aqui tá o. Eu vou passar já Tem o chat das nossas comunidades aqui. eu vou passar aqui já ó, o link para o LinkedIn do Léo, para quem quiser já acompanhá-lo por lá. Opa, banner errado, peraí, deixa eu Uhum. arrumar aqui. Agora sim, para quem quiser acompanhar ele por lá. Lembrando também que a gente fala aí sobre tokenização de ativos do mundo real 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá no canal do WhatsApp da MFI, né? E aí é só vocês acessarem esse link que está aqui no chat também. Então, se vocês não quiserem se limitar a conversar sobre tokenização de ativos do mundo real aqui, vocês podem acessar esse chat aí, o pessoal está lá o tempo todo falando sobre isso. Além disso, tem também o link pro app da MFI, que eu também vou deixar aqui. Tá tudo isso tá na descrição do vídeo, tá? Mas estou botando aqui no chat também para ficar fácil para todos vocês. O Universo MFI, o Notion da MFI, tá tudo na descrição do vídeo. Então não deixem de acompanhar esses links se vocês quiserem se tornar especialistas nesse assunto, né? Um mercado novo aí surgindo, pouca gente sabe a respeito. Se você der um pouco de tempo, dedicar um pouco de tempo a isso, você muito provavelmente vai saber mais sobre o assunto do que a grande maioria. Então, Vini, para a gente falar sobre isso, bora trazer o Léo da DCAP para em primeiro lugar, Léo, obrigado pelo teu tempo aqui, por poder dedicar um pouco do teu tempo aqui para a gente. A gente vai falar hoje sobre créditos judiciais tokenizados e tudo mais, sobre o que vocês estão fazendo com a DigiCap. Mas antes eu queria que tu contasse um pouco da tua história, da onde é que tu vem, o que tu faz e como que tu soube a primeira vez sobre tokenização, sobre blockchain. Seja muito bem-vindo. Opa, bom dia, João, bom dia, Vini. Obrigado pelo convite. Eu já acompanho o canal e é super, super interessante. Bom, um pouquinho sobre mim, eu venho da área do direito, né? Então eu sou inconformado com todas as questões que envolvem o direito, principalmente a questão do acesso à justiça e a demora na entrega da prestação jurisdicional, né? A demora que os processos têm, que eles tramitam no nosso país. Eu sou, enfim, acadêmico, né, por formação, sou formado em Direito, fiz mestrado, doutorado, e uma parte da minha pesquisa sempre foi sobre o acesso à justiça. Paralelamente, eu era advogado, e eu vi os meus clientes com muito problema em termos de acesso, né? Lembrando que o acesso à justiça não é só entrar com o processo, mas é também sair. Então, vendo a dor deles e também vendo que eu como advogado, eu também não poderia comprar créditos judiciais, junto com mais 2 sócios, nós desenvolvemos a DigCap, que basicamente é uma plataforma de intermediação de crédito judicial. Então, a nossa ideia é formar um ecossistema para que nós possamos, de um lado, buscar essas pessoas que têm uma demanda reprimida, que têm
processos e que não podem aguardar até o final desse processo ou simplesmente não querem aguardar, com investidores, esses interessados na compra desses ativos judiciais. E aí, então, a gente conheceu a Anfy, a gente estudou um pouco mais sobre tokenização e surgiu essa ideia de, por meio de tokens, a gente efetuar essa compra, realizar esse negócio jurídico para que vários investidores possam adquirir processos judiciais, tá? É basicamente essa a minha história. E tu já sabia, Léo, sobre tokenização, sobre blockchain? Tu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito desse assunto? Ou não, isso se deu a primeira vez quando tu conheceu o pessoal da MFI? Já tinha ouvido falar sobre Bitcoin? Já soava de alguma maneira ou não ainda? De certa forma, já soava um pouco similar, muito próximo, João, porque em 2016 eu investi em Bitcoins. Foi uma coisa bem gozada, assim. Um amigo meu estava investindo. Oi? Deu certo? Deu certo, cara. A história pode ter dado, muito legal, porque 2016 só pode ter dado, né? Deu certo. Eu, no final das contas, acabei até com uma parcela da minha casa, eu adquiri por meio do Bitcoin. Eu não me lembrava, pessoal, que eu tinha adquirido Bitcoin. E lá pelas tantas, em 2020, foi no início da pandemia, eu lembrei que eu tinha Bitcoins numa empresa brasileira, e eu levantei o valor e foi surpreendente, assim, o tamanho do lucro que eu tive. Mas, então, eu conheci um pouquinho de Bitcoins, das criptomoedas, eu já tinha estudado um pouco aí mais uma questão acadêmica sobre blockchain, essa possibilidade de contratos de trabalho, eles serem regidos por algoritmos, enfim. Mas foi mais com a Anfy e com o nosso contato junto a eles que eu comecei a ter mais experiências mais reais em termos de tokenização. Pô, ô Léo, e o que é a DigiCap, então, cara? Explica pra gente o que é a DigiCap, o que a DigiCap faz. A DigiCap, mais do que um marketplace que conecta essas pontas, né, a gente tenta formatar um ecossistema para compra e venda de ativos judiciais. E assim, João, isso é uma questão, né, um assunto que ele já existe há bastante tempo no Brasil, mas ele não é muito transparente. Tá? Então, já existem fundos que há décadas compram ativos judiciais, né, e basicamente são grandes conglomerados, né, que conseguem, com poder econômico, fazer a compra desses ativos de pessoas, muitas vezes, com até mesmo capacidade cognitiva baixa, com pouca instrução, e eles têm deságios altíssimos. Então, a nossa ideia é formatar um ecossistema para que a gente possa trazer, como investidores, pessoas físicas, pessoas normais, como eu, você e o Vini, para ajudar, né, esses vendedores diante do Poder Judiciário, que é muito lento no nosso país, mas também para que eles tenham ganhos. E aí que surgiu também a tokenização, né? Um mecanismo para que a gente possa facilitar esse universo que a gente está criando. O que tu quer dizer, então, é que quem tem um ativo judicial, quem tem um crédito judicial, né? Digamos, o cara já tem esse direito, né? Esse cara, se ele quiser, em primeiro lugar, são poucos os atores que podem comprar esse direito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por serem poucos que podem comprar, então quem vende muito barato. O cara não tem muita margem para negociação. E aí o que vocês estão fazendo, se eu entendi corretamente, é trazendo o investidor de varejo para poder participar da compra disso. Então, oferecendo para o investidor de varejo um produto financeiro melhor, porque ele sozinho não tem acesso a esse tipo de produto, e oferecendo para quem vende o crédito judicial um spread menor, ou seja, o cara não vende tão mal, o cara vende menor. Em linhas gerais é isso? Exatamente. Essa é a dor que a DigiCap resolve. Exatamente, a dor é essa, é facilitar com que o vendedor ele possa sair do processo, ele possa vender o seu ativo sem, eu vou usar um termo assim, sem ser espredado, né? Sem que ele sofra um deságio altíssimo na hora de vender o processo. Então, por meio da tecnologia, a gente busca unir essas pessoas, né? E aqui é muito legal, João, porque é o que você falou, né? Pessoas físicas negociando com pessoas físicas. Então, o legal do ecossistema é que muitas vezes as pessoas vêm até nós e falam, não, eu vou vender com vocês, porque eu sei que não vai ser um fundo que vai comprar, eu sei que são pessoas reais. E na outra ponta, João, e o Vini já conhece isso, tem várias histórias legais, cara, de pessoas que precisavam vender, elas não estavam elegíveis para fins de regras de fundos de investimento para vender esses processos,
às vezes porque tem alguma certidão negativa, às vezes porque o processo é pequenininho, né? E a gente facilita toda essa ponta. Seu ponto, Léo, é que muitas vezes os fundos têm muitas regrinhas antes de comprar um crédito, algo nesse sentido, sim. Que aqui a barreira de entrada seria bem menor. Exatamente. Tem muita regra, às vezes eles são muito burocráticos, e eles têm que ser, né, Vini? Porque os fundos, eles têm toda uma política, né? Tem toda uma governança por trás, então passa por comitês, e aqui a nossa ideia é desburocratizar isso, é tentar ser bem mais rápido, porque as pessoas precisam. Uhum. Tá, e hoje se alguém quiser comprar um ativo como esse, participar disso, independente de blockchain ou não, já existe um marketplace que as pessoas podem acessar, qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode investir. Como que é isso hoje? Nós temos esse marketplace, sim, né? É um portal, nós chamamos de portal dos investidores, onde as pessoas se cadastram para ter essas oportunidades. Elas passam, claro, por uma triagem nossa, né? Então ela não é totalmente aberta, mas sim, né? Existe esse marketplace onde as pessoas veem as oportunidades, João. E ali eles podem manifestar interesse, eventualmente, nos ativos que existem. E aqui existem vários tipos de ativos, né? Não são somente RPVs, porque a gente chama de precatórios pequenos, né? Ou precatórios também. Ah, tá. Então tá. Porque a gente está falando aqui de créditos judiciais, né? Existem diferentes tipos de créditos judiciais e normalmente eles demoram para sair, demoram para pagar, né? Uma vez o Paulo me explicou como funcionam os precatórios, o tempo para pagamento de precatórios, né? O quão problemático isso pode ser. E aí, para mim, ficou muito claro ali. Mas, assim, esse é o único tipo de processo judicial? Existem outros? E por que eles são tão demorados? Legal. Bom, existem outros, sim, tá? Respondendo essa tua primeira pergunta. Existem precatórios e requisições de pequeno valor, que são precatórios limitados a um valor X e que são pagos bem mais rapidamente que precatórios, tá? Mas isso é uma ponta do iceberg, porque existem também outros N tipos de direitos creditórios. Existem ações cíveis. Então, João, Vini, daqui a pouco vocês entram com uma ação envolvendo o transporte aéreo, né? Uma indenização por atraso de voo, e vocês não querem esperar até o final do processo. Vocês podem vender esse direito creditório que está dentro dessa ação judicial. Na outra ponta também existem ações trabalhistas. Então, a pessoa é um trabalhador, né, que quer vender esse direito creditório, né, referente a esse processo trabalhista, ele também pode, tá, João? Mas claro que aqui a gente vai delineando ao longo dessa nossa apresentação, mas existem N peculiaridades em torno disso. Então, a gente trabalha com muita transparência, tá? A gente sempre quer apresentar a sessão no processo para informar o juiz. Olha, juiz, nós estamos... essa pessoa está adquirindo o crédito desse autor. Você autoriza? Então, a nossa ideia é trazer bastante transparência para que todos vejam que houve efetivamente a cessão desse direito creditório. Então entendi mais ou menos como funciona, e tu falou então que isso já existia, né? Antes efetivamente de a gente falar em blockchain. E aí tu falou em importância de transparência, eu já consigo entender aí onde que blockchain passa a fazer sentido, né? Mas eu queria ouvir de ti, assim, como que a tokenização resolve e simplifica esse processo, se é que resolve e simplifica esse processo? A gente começou com a tokenização, né, junto com o FI, e me parece que sim, a tokenização ela traz muita resposta a questões dificílimas envolvendo a cessão de direitos creditórios. Então, a primeira delas é a transparência, né? A gente consegue ter todo esse rastro para saber quem comprou o quê, né? A gente consegue dividir em N partes, então é muito legal. Assim, principalmente para processos que não têm saída em fundos de investimento, né? Fundos, muitas vezes, eles têm um limite para correr risco, né? E aqui, a depender da pessoa que compra, né, das pessoas que compram, a gente pode fracionar em muitas partes e as pessoas tendem a mitigar esse risco. Então, isso é uma das questões, né? A transparência e a segurança. Na outra ponta, a gente também tem a facilidade em termos de tecnologia e agilidade, né? Então, a gente consegue fazer sessões de crédito muito mais rápidas. A gente consegue atuar em todo esse nicho, em vários espectros, para tentar cada vez mais diminuir o prazo de entrega para um vendedor. Então, o Vini nos acompanha e a gente
poxa, a gente está sempre buscando mais tecnologia, principalmente a tokenização, né, o blockchain, para que a gente possa entregar essa demanda muito mais rápido. Assim, João, tem muita história triste por trás das ações, né? Claro. E as pessoas, cara, elas querem uma resolução. Muitas vezes essa resolução ela vai vir, só que as pessoas não querem mais ver o processo, porque o processo traz lembranças ruins. Claro. Né? Então, a nossa ideia com a tokenização, fazer isso tudo mais rápido, de forma transparente, para que a pessoa possa simplesmente sair do processo e outros que queiram correr o risco, que queiram buscar uma lucratividade, fiquem nesse processo. Tá, então só para eu entender, então a tokenização, ela não acelera o trâmite do processo, mas ela acelera a saída de quem tem o direito de receber aquilo, de sair efetivamente, né? O cara não quer mais se conectar com aquilo traz lembranças ruins. Então, às vezes, não é só o cara querer antecipar o que ele tem direito a receber, mas ele não querer mais se conectar com aquilo, transfere aquilo para um terceiro, que é só um investidor que está se lixando pro que aconteceu ali, fica bom para todo mundo, é mais ou menos isso. Aí assim, nesse teu argumento eu diria duas coisas. Primeiro, a tokenização da forma como a gente faz é simplesmente para deixar o processo mais rápido e mais transparente para compra. Mas eu te diria que se o judiciário usasse mais da tokenização, o acesso à justiça seria melhor e talvez a gente nem existisse. Né? Então, se eles usassem a tecnologia que a gente está usando, cara, seria muito mais fácil. Né? A gente vê processos aí, João, despachos. Né? Então, aquela decisão interlocutória, a decisão que tem no meio do processo, às vezes ela demorando 3, 4, 5, 6 meses para sair. Né? Então, eu acredito que a tokenização, se fosse usada para os processos judiciais, e eu sei que já tem gente estudando sobre isso, facilitaria muito o universo jurídico. Esse é o primeiro ponto. Né? E a segunda questão é interessante, tá? Que a gente traz muitos investidores que têm um contexto interessante, que eles querem entender o que está acontecendo por trás daquela história. Tá? Então, a gente vê pessoas que querem lucro, mas que também, ao mesmo tempo, elas querem entender e querem resolver o problema daquela outra pessoa. Tá? No início, é bem legal. Cara, tem várias histórias assim interessantíssimas, assim, algumas muito tristes. Então, teve um senhor que vendeu porque o filho estava com diverculite, a gente foi entender o que era, né? Uma doença autoimune. Enfim, tem uma outra história de uma pessoa que tinha que pagar a casa própria, teve outro que tinha que pagar a pensão alimentícia do filho. Ao mesmo tempo que tem outras engraçadíssimas, né? Um cara que ele queria a lua de mel, ele queria ir para Ilhas Maurícias, então ele vendeu. Então, assim, tem cada figura. Cara, ele vendeu, né? Ficou amarradão, eu mandava foto, né? Os caras, enfim, é muito engraçado, assim, e a gente tenta sempre se preocupar com as histórias das pessoas, né? Hoje a gente tem até passando para outro ponto, mas podem me interromper aqui, mas hoje a gente tem uma questão que, ao montar um ecossistema, usar tecnologia, a tokenização, a gente também tem uma questão de educação, né? A gente tem que explicar para as pessoas, inclusive, como é que funciona, né? Não só o processo, porque muitos investidores não são nem advogados, né? Eles precisam entender o que eles estão comprando. Então, tem essa questão da educação, mas, ao mesmo tempo, a gente quer muito trazer conteúdos que envolvam blockchain, tokenização, para explicar para as pessoas como é que a gente pretende atuar, né? E pretende deixar o processo mais célere. Que legal, cara, muito, muito interessante. Nem tudo, assim, provavelmente a maior parte das antecipações aí são problemas, mas nem todas são, né? Tu vê, o cara às vezes quer antecipar uma grana para poder passar uma lua de mel mais bacana. Vini, tu abriu o microfone e queria falar alguma coisa? Manda. Ô, Léo, eu imagino que esse deságio que você diz que tradicionalmente acontece deve ser pela assimetria de informações, né? Minha mãe trabalha muito na área, ela fala que isso realmente acontece. O pessoal fica ali na porta dos... Como que chama? Onde acontece o julgamento? Os júris? Dos tribunais. Dos tribunais, e fica ali oferecendo valores absurdos pro pessoal, e o pessoal pega, né? Vai receber o dinheiro na hora, o que a pessoa vai fazer, sabe? Tem muitas questões aí, Vini. Hoje, inclusive, vai sair um artigo meu no Jota, que a gente fala sobre essa interação entre judiciário e sessões de crédito, né? Porque acontece muito de um cara que está na porta querendo comprar um crédito. Então, há muito tempo atrás existiam os DPVATeiros, né? Porque tinha o DPVAT, né? O seguro obrigatório, acontecia um acidente, os caras queriam comprar a indenização da pessoa. Receber, né? Uhum. Exatamente. E hoje essa é uma seção que até onde eu sei é proibida, tá? Porque é um direito personalíssimo, então tem certos processos que não podem ser vendidos. Esse crédito é um deles, tá?
Então, assim, sempre tem um contragolpe, né? A gente vê hoje também uma questão muito complexa, que são escritórios de advocacia comprando créditos judiciais dos seus clientes, tá? Isso não pode. Tá? A OAB, ela veda. Então, escritórios não Aí podem sim, comprar uma grande processos. assimetria de informação, né? Exato, o cara tem acesso a tudo, né? Ele atua em todo o processo, ele sabe o que vai oferecer, sabe quanto o cara vai aceitar, sabe toda a história do cara, sabe em que fase está. Então, saiu recentemente no sul do Brasil a notícia de um escritório que eu sei por alto, tá? Mas o advogado, ele comprava os créditos, dizia que o processo ia demorar 3 anos, mas já estava saindo o alvará. E ele montou uma espécie de financeira dentro do escritório dele. Então, isso é muito ruim para a gente, né? Para a gente que faz o trabalho certo, que busca transparência, busca ser um agente que conecta as partes, né? É muito complexo, é muito complicado também, e isso com certeza vai ter algum tipo de regulação mais para frente. Então eu não sabia disso. Então, nos tribunais tem gente ali na porta, tipo taxista de aeroporto, assim, esperando para sair alguém com processo ali e oferece uma grana imediata, com puta spread gigantescos, provavelmente. E o cara, então, compra ali na hora. Então, vocês estão tornando esse processo transparente, legal e com resultado melhor para quem vai vender o direito que tem direito dele. Exato. Assim, hoje em dia, eu não sei se existe tanto isso, mas existe muito também na internet, né? As pessoas acessam, veem os processos na internet, tem algum web crawler, né? Busca as informações, já liga, manda um e-mail, você sabia que você pode vender seu processo? E a gente não faz tanto essa questão de buscar, né? A gente não sai atrás, né? A gente tem um sistema, uma plataforma que as pessoas interessadas vêm até nós. Né? Realmente quem tem interesse em vender um crédito, e a gente vai fazer o possível para que isso ocorra. É tipo funerária na porta do IML, é uma coisa assim, às vezes até pior. Né? Cara, minha mãe fala que acontece aqui, que minha cidade é super pequenininha, né? E acontece aqui, eu imagino que ainda deve ser algo bem comum, assim, pelo Brasil inteiro, sabe? Ô, Léo, o Kleber tá perguntando o seguinte: esse marketplace, né? Falando do marketplace da Digicap, ele é só para ativos do Brasil e os investidores são só. E aí eu estendo a pergunta, né? Só para investidores brasileiros? Como é que é? Assim, qualquer um pode investir? Tem um investimento mínimo? Como funciona? Pô, interessantíssima pergunta, Kleber. A gente faz realmente essas sessões envolvendo processos no Brasil, até porque eu desconheço como funciona em outros países. É engraçado a nossa história, porque a gente montou algo sem ter esse benchmark. Assim, a gente não sabia que existia em outros lugares, e agora a gente já vê que existia. É muito curioso. Então, nos Estados Unidos tem muito do finance litigation, né? O financiamento de litígio, e existem marketplaces assim em outros lugares do mundo, tá? Mas a gente só atua no Brasil. Em termos de investidores, a gente não tem nenhum investidor estrangeiro. Acho que não seria um óbice, né? Desde que a pessoa entendesse, eu tivesse por trás dele alguém para assessorá-lo e vendo toda a questão tributária, né? Mas eu acho que o futuro talvez nos reserve isso, né? Até porque é um ativo bem interessante para investidores estrangeiros. Uma forma de resolver isso, pessoal, é até sem querer puxar muito peixe, mas é um FI, porque claro, a gente tem muito nosso planejamento daqui a uns meses abrir para investidores estrangeiros. O pessoal com simples swap vai conseguir trocar ali os dólares por ABRL, né, a nossa stablecoin, e aí o cara vai investir em qualquer pool aqui dessas operações brasileiras, né? Ô Vini, a gente já pode mostrar essas operações ou não pode? Como é que tá isso? Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Consegue mostrar? Vou jogar a tela do pool da Digicap aqui. Boa. Primeira vez que a gente vai mostrar, hein? 15º episódio é a primeira vez que a gente vai mostrar. Opa, aqui, legal, hein? Vocês estão vendo? Tá na tela. Olha só. Aqui, pessoal, tem o pool da Digicap e que tem, ó que legal, tem todas as informações bem do que está acontecendo, né? O pool da Digicap, Léo, salvo engano, ele já está fechado, né? Vocês já conseguiram todos os investimentos que vocês precisavam, né? Exatamente. Então... Ele já está fechado, sim. E a gente está abrindo um segundo pool, né, Vini? Isso. Tá dando para ver minha tela inteira, João? Ou só tá vendo... Não, só a tela do aplicativo.
Tu clicou ali no Snow Trace, ele não Isso. foi. Legal, o Snow Trace é o explorador da Avalanche, né? Que massa. Sim, tá vendo aqui? É o contrato do pool da GCAP, ou seja, aquilo que a gente sempre fala, ó, é transparente, não sei o quê. E, então, qualquer pessoa consegue vir aqui e acessar tudo o que aconteceu, entendeu? Com o pool do pessoal. E aí pensa, a partir do momento que assim, você fala, ó, conheci o pessoal da GCAP aqui, eles já têm um pool, vou querer investir no segundo, e aí, como que será que foi o primeiro? Tem uma questão de um extrato totalmente transparente, assim, que você consegue ver o que aconteceu no primeiro pool, sabe? Tá. Já vai ter um GCAP 2 aqui, enfim. Tá, mas peraí, Vini, tu não pode mostrar mais detalhes da tela ali ou só pra gente... É que eu vi que tem talvez uma outra informação que não era muito bom de ficar mostrando aqui. Tá bom. Mas enfim, é um tipo de ativo que oferece uma rentabilidade muito menor, né, do que os veículos oferecidos, por exemplo, pelos bancos, e que tem Muito maior, né? bastante razoável, né? Qual que é o risco, o Léo, de um investidor participar de uma pool dessa? Cara, assim, até aí, essa tua pergunta também se divide em duas questões. Primeiro, se a gente faz um paralelo com o banco, né? Então, o vendedor, ele não vende o processo, mas ele tira o empréstimo. Cara, é um spread muito maior, né, da instituição financeira. E isso, inclusive, é super interessante. Eu já postei no LinkedIn decisões homologatórias, ou seja, juízes autorizando as sessões feitas por meio da GCAP, onde eles dizem, olha, se essa pessoa fosse para o banco tirar um empréstimo, ou ela não conseguiria, ou simplesmente, cara, ela ia perder muito dinheiro ali, né? Então, eles homologam também com... Esse é um dos fundamentos, tá? Então, assim, isso é muito legal. E na outra ponta, o investidor, ele também, aí entrando na segunda parte da tua questão, o investidor, ele tem um ativo que é relativamente seguro, tá? É claro que a gente não pode comparar a um CDB, né, a um fundo garantidor, etc., porque a gente não tem esse fundo garantidor, mas ele é relativamente seguro porque ele é apresentado no processo, ele geralmente são ativos que já estão disponíveis, ou seja, é um processo que já está no final, né? E quando ele não está no final, a gente também usa de tecnologia para poder apurar o êxito dessa demanda. Então, assim, o nosso PDD é muito baixo, tá? Mas a ideia, João... O que significa PDD, João Leão? As perdas, né? O que a gente tem de perdas ao final dos ativos negociados. Comprou um crédito que não passou, por exemplo. Exatamente. Ou daqui a pouco o devedor, o réu dessa ação, ele não tinha liquidez. Então, lá no final, poxa, daqui a pouco é um processo... Vou dar um exemplo, quando uma varejista grande que está por aí, né? Várias varejistas que estão com problema. Poxa, daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, né? Essa varejista ela pode não ter mais crédito, né? Ela pode ser insolvente. Né? Então, existe esse risco, né? E da mesma forma como no mercado financeiro tradicional também existe, tá? Mas, assim, a questão é que a gente tenta apurar por meio de tecnologia e no futuro, eu já abrindo um gancho aqui para outra questão, no futuro a ideia é trazer ativos com bem mais risco, tá? E, claro, o deságio ele vai ser muito maior e os investidores vão poder arriscar. Cara, o cara ele vai estudar a empresa. Poxa, tem um ativo que está lá, nosso, que eu estou louco para negociar. Assim, de uma senhora que ela perdeu o esposo num acidente dessa empresa. É uma empresa de transportes rodoviários. Tá. Cara, a empresa, os sócios, eles são milionários, bilionários. É uma grande família. Só que eles estão escondendo muito bem os ativos, o patrimônio deles. E essa senhora, além de ela ter aquela carga de estar sempre lembrando desse processo do falecimento do esposo, e é muito triste, eu já conversei várias vezes com ela, tem também essa questão técnica, a dificuldade da advogada dela em utilizar ferramentas para buscar esse dinheiro. E agora imagine, pessoal, se a gente consegue tokenizar esse ativo, o deságio ele vai ser bem maior, porque tem essa dificuldade, mas a gente tokenizando, trazendo transparência, segurança, mais pessoas vão atrás desse ativo. Né? A gente com certeza vai conseguir liquidar esse processo. Então a ideia no futuro, eu já abro aqui um gancho, Vini, João, Paulo, dá para tokenizar esse único ativo, é um ativo altíssimo, um valor altíssimo, um deságio alto e as pessoas, claro, vão ter mais risco. Cara, surgiram umas 50 perguntas na minha cabeça agora com esse teu exemplo aí. Deixa eu tentar organizar elas. Nesse exemplo, por exemplo, dessa senhora, tu falou que a advogada dela está tentando encontrar a grana da empresa que está sendo processada, né?
vocês ficam alheios à competência da advogada dela, ou vocês de alguma maneira participam dessa busca para tentar resolver o processo? Pô, ótima pergunta. Eu te diria o seguinte, depende muito da modalidade que a gente faz, da sessão que é assinada, tá? Pode acontecer, inclusive, da advogada, como é o caso, tá? A advogada sairia do processo. Então, nesse caso... E você assume? Um advogado, a gente indica um advogado para que ele assuma, né? Os investidores teriam um novo advogado para que ele assumisse esse processo, né? Então, essa é uma ótima pergunta, depende muito. Esse caso, ela até gostaria de sair, tá? Então, ela sairia do processo junto com a cliente. Mas existem outros casos que o advogado fica, os investidores até têm interesse, né? Até porque os advogados muitas vezes têm um conhecimento técnico apurado do processo, tá? E existem ainda outras hipóteses onde o advogado fica e entram outros advogados junto, né? Então, depende muito ao final da negociação. Claro, quanto mais, melhor, né? Para juntar, unir forças aí e buscar esses ativos. Tá, uma outra pergunta. A pool, por exemplo, que já está fechada ali, né? Vocês vão abrir outra, mas ela já tá fechada. Especificamente sobre essa. Quantos ativos judiciais compõem a pool? Só para entender a diluição do risco aí e tudo mais. Legal. Eu montei o relatório dele, João, semana passada. Você recebeu sexta, né, Léo? Tem 120. No final de junho tinha 128, se eu não tô lembrando. Cara, eu ia chutar 130, mas é isso aí, era o aproximado. Tá? A gente faz um acompanhamento também mensal, né? A gente disponibiliza para os investidores que estão no pool e a Anfai também. Então a gente faz todo um relatório. Ele é super diluído, João. São processos de valor bem pequeno, são processos que normalmente a gente não consegue transacionar no marketplace, né? Então a gente demanda muito tempo da nossa equipe para negociar processos pequenos. Então, a ideia é comprar esses processos para o pool. A gente repassa ao pool esses processinhos pequenos, eles acabam não entrando no nosso marketplace. Tá, então tem lá 128 processos que compõem a pool. À medida que eles vão sendo resolvidos, como é que é feito o pagamento pro investidor? O investidor, ele em algum momento, ele tira o principal, ou o principal vai saindo à medida que os processos dentro da pool vão sendo resolvidos? O Vini até pode explicar melhor depois, mas a gente tem uma pequena regra de governança, que todos os valores que entram no primeiro ano, a gente reaplica, recompra processo. Então, até o primeiro ano do pool, e ele tem uma duration de 2 anos, até esse meio do caminho, a gente pode recomprar processos para gerar mais ativos, né? Depois disso, começa, à medida que forem entrando os valores, eles vão sendo distribuídos para os investidores do pool, né? Então, eles vão recebendo todos esses valores e eles podem acompanhar tudo que acontece ali dentro, com base naquela tela ali que o Vini rapidamente passou. Ah, tá. Então, tem uma forma mais... Tem um tempo. Tem um vencimento. É até uma forma de ser mais eficiente nos impostos, sabe? Como aqui a gente está falando da tabela regressiva, que começa nos 22%, né? Chega até os 15%. Ou seja, o dinheiro vai ficar pelo menos um ano investido. O pessoal já está pagando um imposto bem menor, entendeu? Mas é uma arquitetura assim que bem pensada em todos os sentidos. Então tem lá os processos, eles vão sendo executados efetivamente, a grana entra, vai sendo reinvestido para ficar rendendo esses 2 anos, por exemplo, se for esse o tempo. E aí o valor principal, ele vai sendo pago proporcionalmente junto, ou ele sai no final, assim, o valor principal do investimento feito? Vocês sabem como isso funciona? Vini, a medida, tu pode até me ajudar aqui, mas à medida que os valores eles vão saindo, eles vão regressando, vai parcialmente sendo amortizado ao investidor até chegar ao final do pool. O que pode acontecer, inclusive, João, e isso depois é uma questão que a gente tem que ver no pool, alguns processos podem durar um pouco mais do que esses 2 anos, né? E aí a gente tem que ver... a gente pode estender, ou daqui a pouco um próximo pool pode comprar esses ativos que passaram dos 2 anos, enfim. Então tem toda essa regra que a gente está definindo aos poucos. Como é o primeiro pool, é muito legal, porque são questões que a gente nem imaginava que iam ocorrer, e daí, poxa, a gente senta com o pessoal da Anfai, Vini e a equipe lá para quebrar a cabeça para tentar solucionar. Mas, no geral, está sendo super transparente, assim, e super fácil de organizar esse pool. Cara, isso é muito massa, cara. Tô vendo o Léo falando com o Vini, né? E vendo a oportunidade também que o Vini tá tendo de aprender sobre... É um conhecimento tão específico, Vini. Eu não sei se eu tava pensando nisso ontem. É um conhecimento tão específico, cara, que, assim,
tu e mais meia dúzia de gato pingado tem, sabe? Então, olha só como a gente vê novas profissões, o novo mercado surgindo, né? O Rodrigo tá falando aqui, ó, interessante é a acessibilidade, trazendo para o investidor de varejo, né, e aumentando as opções de investimentos. Isso realmente faz muita diferença, né? Ou seja, o investidor de varejo está tendo acesso a um produto financeiro melhor, que paga mais, com risco relativamente baixo. Assim, é claro, como o Léo falou, tem risco, como todo tipo de investimento tem, mas é um risco super calculado, né? Uma pool muito bem construída, justamente para mitigar o risco, né? Tu tens ali, sei lá, 28 ativos judiciais que compõem uma pool. Obviamente que alguma coisa ali vai dar errado, é provável que alguma coisa dê errado, mas tu tá com o teu risco tão diluído que isso é o cálculo do rendimento que o cara tem no final daquele período, né? Os 20% ao ano daquele exemplo ali. O Eduardo tá perguntando, ô Léo, qual que é o valor máximo dos precatórios para serem colocados numa pool como essa? O 10 Senhora, por exemplo, tu falou que, quem sabe pode ser tokenizado só esse precatório, muito provavelmente porque é um valor maior, né? Então, como funcionam esses valores, assim, para tu decidir se pode ser tokenizado individualmente, se pode ser investido individualmente, ou se vai para uma pool de ativos judiciais? Não, boa pergunta, Eduardo. Assim, João, esse da senhora, fazendo gancho de novo, é um valor de 3 milhões, né? Então não caberia nem um terço dele caberia aqui dentro do pool. A ideia é montar um pool só dele. Mas em termos de ativos que entraram nesse pool, a gente montou também essa regra de governança, onde a gente define, quantos RPVs podem ser adquiridos, quantos precatórios, quantas ações cíveis, qual o volume de cada uma, né? Quais vendedores, porque existem advogados que vendem mais de um processo, né? Então, quantos processos do mesmo advogado podem ser vendidos, enfim. Nesse pool, a gente fez a compra de um precatório de maior valor, se não me engano, foi de 50 mil reais o preço pago por ele, tá? Então, a gente chegou a esse ticket, assim, o mais alto. Mais alto. Mas o nosso ticket médio, ele gira para menos de 10 mil reais, sem dúvida, por processo adquirido. Tá, então 10 mil vezes 128, é claro que vai ser um pouco mais aí, mas são pools o quê? De 150 mil reais, mais ou menos? Como assim? A pool hoje da DigiCap, João, já tá beirando acho que 1 milhão e 200, assim. É? Não. Claro, teve casos que regressaram. Claro. Eu tô pensando em 10, mas é 10 mil, né? 10 mil. Isso. O Rodrigo tá perguntando se pode sair a qualquer hora ou é tipo stake fixo, ou seja, uma vez que o cara entrou, ele tem que carregar aquilo até o fim, ou ele consegue vender no meio do caminho? E aí que eu acho que entra um lance massa, que é o marketplace, né? Que tu falou que tem, né? Então, a gente, no nosso marketplace, a gente até já montou a sessão da sessão. Então, às vezes, o cara comprou um crédito e, nossa, ele não quer ficar até o final, a gente reapresenta ali dentro, tá? Então, isso é muito legal, porque um crédito homologado, que tá o teu nome lá, então, dentro de um ativo judicial, né? Nesse caso é o pool, então tá o nome do pool lá no processo, mas em outros casos são pessoas físicas que têm um crédito, tem um valor. Então, outro dia tinha um investidor, inclusive é meu amigo, o cara comprou o processo e falou, nossa, tá aqui homologado. Falei, nossa, eu tenho esse título, vou botar no bolso. Eu vou ficar com a decisão aqui que eu adquiri, eu tenho um crédito aqui. Nossa, isso aqui é um ativo. É exatamente isso, é um ativo. Então, ele poderia, inclusive, fazer a sessão da sessão, como já aconteceu conosco. Em termos do pool, né, Vini, eu acho que não tem um mercado secundário ainda, né? Está sendo fomentado por vocês. Então, acho que o cara tem que carregar até o final, né? Cada pool vai ter uma operação específica na questão do resgate, mas o da DigiCap em si é igual o Léo explicou, né? Fica um ano ali parado e conforme os repagamentos dos títulos acontecem depois desse ano, o pessoal já começa a receber, né? Mas seguinte, eu diria assim, pessoal, se tiver algum investidor desse pool que quer vender a parte dele, eu até brinco, eu compro. Eu compro também. Dependendo do design, eu compro. Desse primeiro pool e me arrependi. Eu compro, cara. Sem dúvida eu vou comprar. Dependendo do design, na hora. Então, se tiver algum assistindo aí... E uma pergunta, para participar desse processo, como funciona? Tem que passar por um processo de Know Your Customer? Como é que é isso? Ou o cara é uma carteira que compra e ponto final? Como é que funciona esse processo de compra? Você diz para investir no pool da DigiCap? Isso. Olha, João, é um processo bem simples ali. Entrar no... Põe aí na tela para o pessoal ver. O link de registro, né? Passo aqui. No lugar errado. Não, é entrar no site da Anfai, cadastrar ali, fazer o KYC. E assim, em 5 minutinhos o pessoal já
já fez o cadastro e aí a pessoa vai ter acesso ali a todos os pools que a gente tem ali na plataforma, sabe? Legal, legal. Eu vou ver se eu faço esse cadastro aqui ao vivo com o pessoal em você algum tá momento. demorando, hein? Mostrar esse processo todo. Porque eu já vi a ferramenta, mas não fiz o cadastro ainda. Eu vou fazer um dia, de repente eu vou abrir uma live um dia mostrando esse cadastro sendo feito ao vivo. Né? Obviamente, esconder os dados sensíveis, né? No Your Customer, tu tem que esconder os dados sensíveis, mas é um conteúdo, vai ser um conteúdo legal. O Guilherme Salvador está perguntando, ô Léo, se vocês revendem, ele está falando de precatórios, né? Especificamente, mas acho que vale para qualquer ativo judicial, ou se vocês esperam que o pagamento do governo aconteça. Precatório, então ele está falando, se ele está falando de pagamento de governo, ele está falando especificamente de precatório, né? Se vocês revendem isso, ou vocês esperam que o pagamento aconteça? Outra pergunta super legal também. O que a gente faz, assim, em termos de marketplace? Nós realmente conectamos as partes. Se quem comprou for revender, enfim, ou for daqui a pouco pedir para que a gente reapresente na plataforma, funciona. Mas normalmente as pessoas que compram, elas esperam o pagamento. E quando o Guilherme fala do esperar o pagamento do governo, é porque hoje tem muita dúvida em termos de precatórios federais, né? Então, houve emendas que travaram um pouco o pagamento. Então, os precatórios federais, eles sempre eram pagos no ano seguinte, né, ao que eles foram registrados. Mas hoje tem muita dúvida em termos de precatório federal quanto ao pagamento, assim como alguns estados, eles também têm essa dificuldade. E uma outra questão que surge aí na pergunta do Guilherme é que existem lugares como o estado de São Paulo, onde se compra um precatório para fazer um acordo direto. Ou seja, o ente, né, o estado de São Paulo, o município, eles permitem que a pessoa que comprou aquele cessionário, ele ingresse com pedido para que seja pago com deságio. Então, você está comprando com deságio para vender para o estado com mais deságio, né? Aliás, com um pouco menos de deságio. Né? Então, tem isso também. Tem várias nuances, depende muito do que o investidor vai fazer. Investidores compram também para fazer compensação de tributos. Né? Então, fica com ele e ele pode escolher a forma como ele quer atuar, assim, mas geralmente as pessoas deixam, é um investimento para quem pode esperar, me parece que é super bom, claro, vai carregando, quanto mais tempo carrega, né, vai ter uma diminuição tem juros também, né? rendimento. É Selic, né, então esses títulos, eles têm um deságio aplicado e eles carregam, né, até o vencimento a remuneração pelo Selic. Cara, Léo, uma dúvida que me surgiu, qual que seria a diferença do cara comprar esses ativos individualmente, tipo ativo por ativo, e investir num pool? Eu imagino que um ponto é a diluição de risco e um imposto um pouco menor, né? Estou certo nessa visão? Com certeza. Tem a diluição do risco, né? A questão do imposto. Vai passar por uma curadoria nossa, né? Então a gente seleciona, porque geralmente os investidores que compram os ativos individuais são pessoas que têm mais conhecimento, né? Muitas vezes precisa do advogado para acompanhar o processo também. Então, assim, ainda tem essa barreira a ser quebrada. Eu não sei se vocês se recordam do início da XP, por exemplo. Né? O início da XP, tinha uma questão educacional, né? De educar a pessoa sobre um ativo. O que é o mercado? O que é um CDB? Né? Ninguém sabia 15, 20 anos atrás o que era, né? Esse certificado. Então, assim, hoje, para fins de marketplace, conectar o peer-to-peer, conectar as pontas, tem muito da educação, tem muito da pessoa entender o que está comprando, de como acompanhar. E no pool é super interessante, porque você não precisa ter todo esse conhecimento técnico. Né? Você já vê o nosso track record, né? Vê que, cara, a gente está entregando e você não precisa fazer simplesmente nada, né? Que é o que geralmente os investidores querem. Então é como se fosse um FDIC. Cara, é muito legal porque a gente concorre com o BTG, né? A gente usa tecnologia, tokenização, para concorrer com, cara, BTG, XP, e às vezes a gente ganha, sabe? É muito legal. Eu digo mais, a gente está cada vez mais ganhando. Então, com a ajuda dos investidores, pessoa física, sabe? Aquela Davi Golias, né? Porque, cara, é absurdo o que esses caras... E aqui eu vou fazer... João, me corta, tá? Se eu começar a fazer... Não, manda ver, por favor. Não, mas, segue. Tá muito bom. Cara, assim, é imoral o que esses bancos ganham, cara, em cima de pessoas comuns como a gente, cara. E a tecnologia, ela vem para isso, para quebrar esse paradigma. Monopólio acabou. Acabou e tinha que ter acabado há muito tempo. E assim, o blockchain vem para isso, vem para poder trazer segurança, transparência e poder fazer com que todos concorram com os grandes, né? Cara, isso não existe. O cara aplicar um deságio de 70% em cima, não existe, não pode, é imoral.
Então, assim, a ideia, e eu digo mais, assim, falam, pô, e aí, e qual é a barreira? Cara, a barreira é o judiciário funcionar. E se funcionar, a gente acaba, tá tudo certo, a gente procura outra atividade, porque sempre surgem coisas novas. Mas, assim, se nós pararmos de negociar por conta do melhor acesso à justiça, né, as pessoas terem essa sensibilidade, cara, tá ótimo, maravilhoso, né? A gente cumpriu a nossa parte. Cara, como é muito massa, assim, né, cara? Cara, cada live que eu faço dessa aqui, eu aprendo demais, cara. Eu aprendo demais, assim. Eu sem brincadeira, eu faço conteúdo todos os dias às 7 da manhã e praticamente todos os dias também às 9. Onde eu mais aprendo é nessa live de terça-feira às 9. E é bizarro, assim, como existe especificidade em todas as atividades econômicas que existem, né, cara? O Leonardo falou aqui que tem um cara que compra o direito de receber por um spread maior, né? Um precatório. O cara tem lá 200 mil para receber, ele compra de alguém por 100. Aí ele vai lá e vende para o próprio Estado por 120. Ou seja, ele fica ali no meio, ele oferece para o próprio Estado um desconto para ele pagar antes. Então, olha, toda atividade... Revenda da revenda, né? Toda atividade... Eu não fazia ideia de que isso existia, né? Então, esse aprendizado aqui, putz, é muito massa, assim, me chama a atenção para a quantidade de negócios que existem, que a gente não faz nem ideia que existem, por se tratar de atividades muito específicas, né? Da quantidade dessas atividades que podem ser trazidas para o investidor de varejo através de blockchain, porque, por exemplo, vamos lá, Léo, tu falou que isso aí existe. Se isso aí existe, isso é uma oportunidade. Tu pode, daqui a pouco, ter uma pool lá que tem como objetivo a aquisição de precatórios, não para receber daqui a 15 anos. Tu compra com spread melhor para revender pro governo, pro Estado, para a federação, com spread um pouco menor. Ou seja, um tempo de repagamento provavelmente menor, né? Então, tu pode ter uma pool de precatório de mais longo prazo, mas tu pode ter uma pool de precatório de mais curto prazo se tu tentar revender aquilo para o próprio governo, sacou? É uma loucura, assim. Eu não sabia de nada disso. Eu tô pensando em tudo isso agora, assim. É muito louco isso, cara. Muito louco. A gente vai ter que chamar o João para bater um papo conosco lá, para trazer umas outras soluções aí, cara. Muito legal. Cara, que louco, velho. Já pensei em produto. Pô, muito legal. E assim, essa questão do acordo direto que existe, isso é bem importante que a gente diga que esses casos em que há a possibilidade de fazer um acordo, ou seja, o investidor vai comprar para revender, cara, a gente manda no e-mail, né, dentro da nossa plataforma tem a sugestão de venda, então a gente manda para o vendedor, analisa o processo, cara, a gente acha que vai ter um investidor que vai comprar por tanto aqui, topa? Só que esse cara, ele vai comprar e vai revender. Então a gente sempre deixa claro. Isso é muito importante, assim. Então a gente... Às vezes os caras falam, cara, vocês são muito bonzinhos, sabe? Pô, tá... Porque o cara pode ir lá e fazer. E beleza, que faça. Eu acho que a primeira oportunidade que a gente tem é que informar as pessoas. Porque as pessoas às vezes nem sabem o que está acontecendo com o processo. Cara, já aconteceu vários... E eu não estou fazendo uma crítica aos advogados, porque é a minha classe, né? Vem de uma família de pessoas que estudaram direito. Mas, assim, às vezes a gente vê processos que o advogado já levantou o valor, o cara nem sabe. Às vezes também demora, tem a questão da transferência, ou às vezes está lá 6 meses. Então a gente informa. E eu acho que essa é a primeira etapa das obstáculos que a gente tem que quebrar, né? Que é educar as pessoas no processo, o que é a primeira instância, segunda instância, quanto tempo demora em média, trazer dados e explicar. Eu acho que aí a gente começa, né, a crescer. E para fomentar esse ecossistema, né? A gente quer fazer no futuro, tem advogados super parceiros aqui, vários, assim, doutora Kátia, Gustavo, Jadson, o Everton. Assim, outro dia, um desses advogados, ele, fez um call conosco, falou, cara, eu queria agradecer vocês, eu sigo vendendo aqui, porque, claro, o advogado empreendedor, o cara também vende os processos para reinvestir no escritório. E esse cara, particularmente, ele teve um problema na pandemia, porque, todo mundo, né, mundo jurídico quebrou, fechou o tribunal, todo mundo em home office se adaptando. E o cara disse, olha, Leonardo, equipe, obrigado, porque o meu escritório só ficou de pé graças a vocês, porque eu consegui vender alguns processos na plataforma. Então, tem muito disso. A gente tem essa questão de colaborativismo, sabe? De trazer colaboração, né, para que a gente possa crescer a ponto de não existir
Eu não quero que o BTG deixe de existir, tá, pessoal? Até porque daqui a pouco os caras batem lá em casa. Mas a ponto de, cara, a gente ter uma simetria ser menor, né? Exato. Quando a gente fala de eficiência de capital, né? Quando a gente fala que blockchain vai trazer mais eficiência de capital, esse é um excelente exemplo disso, né? Uhum. Esse é um mercado que poucos atuavam, então quem vendia muito barato, e quem comprava tinha uma puta oportunidade, né? Mas eram poucos, era uma grande oportunidade para poucos. Aqui a gente está trazendo, então, essa tecnologia para oferecer esses produtos para mais pessoas. Isso vai permitir, então, que mais capital seja investido nisso. O cara que vende melhor e mais pessoas podem comprar um produto financeiro melhor. Até um ponto que tem tanta gente oferecendo que esse tipo de produto se torna mais similar a outros produtos, né? Que são mais massificados. Deixa eu ter um ativo exótico, como é que o pessoal fala? Ativos alternativos. Alternativo, isso. Então, você vê que hoje em dia a gente já tem, por exemplo, pensando no pool ali da Anfai, são especialistas nesse tipo de serviço que estão terceirizando a questão de você fazer a pesquisa, entender sobre o processo. Nossa, você vai colocar seu dinheiro ali e o Léo se vira ali, sabe? Você não vai ter que ficar olhando a carteira ali, entender o que está acontecendo ali por trás, né? E a tendência, né, pessoal, é que os deságios baixem, né? Eles, claro, depende muito do momento, do mercado financeiro. Então, hoje a gente teve a gente conseguiu baixar um pouco o deságio, ou seja, conseguiu pagar melhor pelos processos, né? Negociar processos por um preço melhor. Só que teve um pouco da questão, né, dessa simetria alta da Selic, né, IPCA baixou, e daí tudo se reajusta. Mas a tendência é que cada vez mais esses deságios diminuam, né? O preço de desconto pago pelos processos ele seja cada vez menor. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que existe segurança, sabe? Nesses ativos. A gente tem certos processos que a gente só paga com homologação. Eu queria muito que todos os investidores pudessem comprar depois da assinatura, né? Então, vai lá, João, comprou um processo do Vini. Em alguns casos, quando o processo tem um valor um pouco maior, a gente precisa da chancela do juiz. Pô, juiz, dá o ok, que isso aqui tá legal. Daí paga. E isso muitas vezes tem esse gap, demora um pouquinho, semanas até o juiz despachar. Mas a nossa ideia no futuro é vendo que esse PDD, né, que a perda, o risco de perda em processo é tão pequeno que todos vão ser pagos ali, tokenização, cara, já junta, dispara um blockchain direto lá dentro do processo, sabe? Já cai lá dentro e já com o pagamento feito. Quando disparou ali dentro, já sai a conta para pagar para o vendedor. Então, assim, essa é a tendência, sabe? E a gente quer cada vez mais usar tecnologia para fomentar esse mercado. E quem sabe, o judiciário começa a se dar conta que eles estão demorando para entregar, né? Lembrando, como eu disse no início, né, o acesso à justiça não é só entrar com o processo, né? É sair de uma forma digna, né? Exato. Não, e olha só, né? E parte da mitigação desse risco é porque existem empresas que são especialistas em determinados tipos de dívida, né? Por exemplo, a DigiCap, ativos judiciais. Então, os caras têm expertise na construção dessas pools compostas por diversos tipos de ativos judiciais. Então, a gente está falando aqui de o cara investir numa pool criada por uma empresa que tem essa expertise, né? E a MFI faz esse trabalho lá. A gente fez uma live com o Áureo lá no começo, que eu entendi ali muito rapidamente a importância de trazer alguém também que faça diligência, que ajude a construir produtos seguros, né? Essa pergunta aqui, Vini, eu acho que vai ser para ti. O Gabriel está perguntando se existe subordinação na pool. Não sei se tu ou se o Léo sabem mais responder essa pergunta. Se a parcela subordinada é dedicada a algum investidor específico ou aberta a qualquer investidor. Sim, na verdade, eu até posso responder, né, Vini? Na verdade, a gente tem... é uma exigência da Anfai, né, que a gente aporte um valor, até para que se der um risco, né, se não entregar... Que é a Truant Senior. É a Truant Senior, não é? É a Júnior. Isso, é a Júnior. É a Júnior, isso. Tá. É a Júnior. A Júnior é nossa, né, até para a gente ter esse... balanceamento de risco, skin game. A gente entra junto com o investidor, para que a gente possa entregar, e se porventura não entregar, acho muito difícil nessa pool, tá? Soft slash. Super bem. É um slash. Soft slash. Exatamente. Perfeito. O cara bota grana, se der errado, ele soft slash. Exato, é o skin da game, né? E a gente aí também tem custos, porque a gente faz o acompanhamento do processo, então contrata advogado para isso, né? Tem todo um custo inerente, né? Enfim, toda a due diligence a gente faz na nossa ponta, mas a gente está com certeza skin da game aí junto com os investidores. Parte da pergunta dele, ele falou se está aberto a qualquer investidor.
Tá. Não, Gabriel, não está aberto a qualquer investidor, mas se você quiser entrar em contato com a DGCap e eles autorizarem, eu acho que não tem problema entrar junto com o pessoal aí. Boa, boa. A gente, até, Gabriel, a gente vai abrir um segundo pool, tá? E a ideia também é trazer novas pessoas, né, para que fomentem esse ecossistema. Então, poxa, pode fazer contato conosco. O João vai deixar aí também os nossos contatos, os meus contatos, a gente super conversa. O meu sócio, o Augusto, ele faz essa ponta com o investidor. Então, tem todo esse conteúdo educacional também que ele passa. A gente sempre avalia também o perfil da pessoa, tá? Tem uma questão assim muito forte de a gente também não vai trazer pessoas que ou não estão assim expostos ao risco, né? Ou que não tem tanto conhecimento. Então, no início da plataforma, a gente recebia alguns cadastros e a gente não buscava, né? São pessoas que o início é muito difícil. O início assim da plataforma foi bem complicado. Foram poucos investidores. Eu tinha assim maior ideia de ofertar para família, amigos. Cara, a gente não fez isso porque a gente realmente não sabia qual era o risco. Eu queria muito, Augusto, assim, principalmente, a gente queria muito evitar também de, cara, ter algum problema em casa ou com amigos. Então, a gente testou com pessoas qualificadas que deram esse aval no início. Mas hoje a gente viu, pessoal, e aqui eu até abro um parênteses que a gente já falou, cara, o risco ele é muito menor do que as pessoas imaginam, tá? Existem pessoas boas que negociam. Claro que a gente já pegou muita fraude, tá? A gente já tem um sistema bem acurado, assim, assertivo em termos de fraudes. Então, algumas questões que a gente vê dentro do processo que tem algo errado, cara, cai na nossa triagem. Então, tinha um processo, um exemplo, semana passada a gente estava negociando uma trabalhista, tá? Um processo trabalhista, compra com homologação, ou seja, a pessoa ia vender, a gente ia juntar no processo, pedir o ok para o juiz. Seu juiz, homologa esse processo aqui, a pessoa está saindo, etc. Né? E a gente sempre pede a assinatura do advogado dela. O advogado sempre participa conosco. Isso a gente tem, assim, que o advogado é um cara que atua no processo, ele tem que saber tudo que está acontecendo. E quando a gente foi coletar a assinatura do advogado, o cara disse, não, só um pouquinho, essa pessoa já vendeu esse processo. Pá, nossa, como assim, né? Então, tem muito disso, tem que tomar esses cuidados, e a gente toma todos os cuidados, fala com todas as partes, enfim, para evitar algum tipo de fraude, porque elas existem, tá? Como qualquer mercado, né? Claro. Ó, o Fabiano está falando que está chegando agora, perguntando se, após a quitação do título, o token passa a ter um valor cada vez menor ou a liquidação, né? E o Pirola, que está aqui no chat, já respondeu aqui, ó, o preço vai reduzindo como o PU de uma debenture. O André Figueiredo... é preço unitário, né? O André Figueiredo está falando assim, de baita projeto, sabe passar uma média de quanto de deságio está sendo comercializado em média no marketplace? Eu diria que em torno de 30% a 35%. Tá? Depende muito do processo. Tem casos que a nossa ideia agora é analisar processos que... eu brinco, tá? É o navio incendiando. Então, cara, deságio de 90% a 95%. São processos que os caras não conseguiram achar devedor, enfim... E eu já vi que existe uma demanda, tá? Investidores que têm interesse na compra desses processos, quase que, assim, processos perdidos já, tá? Então, esse não entraria um pool, né, Léo? Então, Vini, eu já conversei com o João. Cara, assim, eu adoraria criar um pool desse tipo de processo, tá? O rendimento seria maior, cada um avalia o risco, né? Faria super sentido. Tem vários casos na plataforma que já negociamos, casos que o devedor era bem duvidoso, deságio maior do que 50%, 60%, e o investidor recebeu, cara. Então, assim, bem avaliado e conseguindo diluir esse risco, né? Daqui a pouco, 10 processos que se compra, um volta, paga 100. Cara, é bem interessante. João, Vini, pessoal aí fica, cara, vamos montar isso aí. Boa. A Sônia está perguntando se tem um valor mínimo ou máximo de investimento. Ô, João, eu acho um pouco arriscado talvez a gente citar aqui, mas não é um valor muito alto, tá, Sônia? Tem um mínimo sim, mas não é muito alto. Entrar ali na plataforma e conhecer, rapidinho você descobre. Tá. A Gabriela tá falando o seguinte, as cotas sêniores têm uma rentabilidade acordada nessa primeira legal. Qual seria? Tem também sim uma rentabilidade acordada, não é bom a gente ficar citando números aqui, mas aqui na primeira pool da DGCap, ela foi pré-fixada, né, Léo? Então, independente do CDI, da Selic, ela mantém um rendimento ali
fixo. Acho que provavelmente na segunda pool vai ser atrelado a CDI, eu imagino. A gente está negociando para ver agora que forma a gente vai fazer essa rentabilizar, né? Boa. Isso. O Eduardo está perguntando qual a relevância da ISO 20022 para a tokenização de ativos reais. Eu comecei a olhar isso, Eduardo, muito superficialmente. Tem um cara que é o Parachain Boy lá, que é o Johnny, eu acho, que está lá no Zero Paralelo, que ele falava sobre isso lá no começo, né? XLM, a Stellar, a Ripple e tal. Eu não sei exatamente de que maneira isso colaboraria para a tokenização de ativos do mundo real. Não sei se vocês têm alguma informação, Vini ou Léo, não sei se vocês estão por dentro disso, mas eu não tenho profundidade nisso. Eu também não tenho profundidade nesses termos. Eu não sei o que o Vini sabe sobre a questão da ISO para fins de... São tantas normativas que de cabeça não vou conseguir citar do que ela se trata, mas a gente traz aqui os advogados aqui da Anfai para comentar sobre. Boa, ó, 1 hora de papo já, 140 pessoas nos assistindo simultaneamente, muito bom. Eu queria ir para uma última pergunta, Vini, antes de tu preparar aí a gota. Vou preparando aqui, então. Uma pergunta para o Léo. Ô, Léo, qual que tu acha que é o futuro da tokenização e quais são as novas oportunidades e nichos de mercado que essa tecnologia vai atender? Como que tu vê isso no teu mercado? Então, para fins do mercado jurídico, eu vejo muito como uma forma de, trazer essa transparência, essa segurança que não existe hoje. Tá? Eu acho que a principal virtude da tokenização, né, e aqui a gente quase que trazendo, né, pensando num símbolo, a gente puxando para dentro desses investimentos, é justamente isso, cara, é o acesso. Tá? Eu acho que é quase que o poder para o povo. Né? Então, a tokenização, me parece, eu sou um pouco, talvez... eu sou muito niilista, assim, pessimista no sentido de como o Poder Judiciário ele está se virando. Assim, as pessoas elas não têm mais empatia, tá? As pessoas não se veem no outro. Cara, é uma dificuldade tremenda para dar andamento aos processos, e está tudo bem, porque existe realmente muito processo no Brasil. Tá? E aqui eu faço um parênteses, muitas pessoas dizem, tá, mas vem cá, a partir do momento que vocês fazem isso, vocês estão criando mais processo? E a resposta é não, cara, a gente está desburocratizando. Então, assim, João, eu acho que a gente trazendo como uma simbologia, né, essa questão da tokenização, ela vai facilitar muito, tá? Como a gente disse no início, essa realização dessa instrumentalização da sessão, tá? Mas eu acho que isso é apenas uma gota, né? Eu acho que, cara, o futuro ele reserva muita coisa legal para o Poder Judiciário. Tá? E aqui eu vou fazer mais uma polêmica, se é que o Poder Judiciário ele vai existir no futuro, cara. Eu acho assim que a gente está vendo muito um poder paralelo, sabe? No sentido de... Cara, a gente está vendo muito as plataformas digitais, muitas têm cortes. Então, tu pega o Facebook. Cara, o Facebook, para definir lá se o Trump ele podia seguir ou não na rede social, cara, foi definido por uma corte, tudo bem, uma corte autônoma. Mas, uma assim, corte privada seria, Léo? Sim, uma corte privada. Uma corte do Facebook. É bem interessante, cara. Então, tem muitas pessoas, né, que já estão voltando os olhos para isso. Então, quando... para a justiça privada, né, Léo? É o que o pessoal chama de justiça privada, né? Exato. Assim, aí entra também a arbitragem, entra a conciliação, mediação, né? Mas, assim, a partir do momento que o poder público ele não consegue entregar o que ele deveria entregar, cara, o pessoal começa a se prontificar a trazer outras soluções. Se organizar, tá? Por fora, né? A se organizar por fora. Com certeza. E se a tokenização, e se o poder público ele não utilizar da tokenização, né, cara, ele vai perder. Eu acho que essa é a minha... o real alcance assim, da minha palavra aqui mesmo. É o que eu penso. Tu acha que vai depender de quem utilizar a tokenização primeiro? Porque, assim, a gente está vendo as pessoas utilizar... por fora, se for, né, assim, o Léo tá na frente. Então, mas é justamente nisso que eu tô pensando. A gente tá falando assim, ó, ou os caras usam, ou eles vão ficar para trás. Cara, em algum momento, a igreja era obrigatória. Em algum momento, a igreja era obrigatória. E ela foi perdendo essa obrigatoriedade. Tem muita gente que defende que com o Estado, com a justiça, né, vai acontecer a mesma coisa. Tu tens soluções privadas mais eficientes, né, e aí, por exemplo, o blockchain pode entrar nessa conta aí para tornar soluções mais eficientes, como é o caso do que a gente está falando aqui até agora, por mais de uma hora. E aí tu passa a utilizar mais, por exemplo, a justiça privada. Aí o que acontece com a justiça pública? Ela começa a perder relevância.
né? Se o Estado vai deixar isso, quanto ele vai se debater para não deixar que isso aconteça, a gente sabe que não é simples, né? Mas pensando friamente, assim, né? Pensando no que é melhor para as pessoas, concordo plenamente contigo, Léo. Acho que esse é um caminho. Acho que esse é um caminho. Não, total. Assim, cara, eu realmente eu fico perplexo com as coisas que eu vejo, sabe? A justiça se tornando injusta, né? Então a gente tem que trazer outros caminhos, e a tecnologia é algo que, cara, ela vem para ficar, né? Pô, inteligência artificial, o ChatGPT, a gente já está com alguns dentro da plataforma, com alguns elementos que a gente está querendo usar para analisar processos, para trazer precedentes, enfim. Então, assim, me parece que sim, né, João, concordo contigo, cara, ele tem que trazer para ontem, tem que ter toda uma discussão quanto a isso, só que não tem, assim, claro que a gente está aqui num campo muito filosófico, né, dizendo que o judiciário vai acabar, etc., porque tem toda uma construção jurídica, né, social, que isso, assim, está longe. Mas me parece que as soluções, elas vêm quando não se tem entrega, né? Quando um juiz está com 10 mil processos e demora 6 meses para despachar. Exato. Uhum. Vocês chegam a usar IA, Léo, para analisar os processos, algo nesse sentido? A gente está começando a fazer algumas interações com o próprio ChatGPT, tá? Extraindo documentos para repassar resumos rapidinho. Para fazer os resumos, né? Eu acho que isso falta um pouco em termos de ganhar escala, né? Escalabilidade, né? E tornar o negócio repetível e ser realmente uma startup. A gente faz uma análise de mais ou menos 1.000 processos por mês hoje em dia, e a nossa ideia aí para o ano que vem é analisar 10 mil processos, né? E cada vez mais negociar créditos aí de pessoas comuns, né? E conectar com pessoas comuns como nós. Legal, desses 1.000, quantos que passam, Léo? Quantos que realmente viram transações, assim? Depende muito do mês, tá? Mas o nosso percentual ele não é muito alto. Eu acho que para fins de mercado ele é altíssimo, tá? Mas ele não chega a 10%. Tá? No melhor mês a gente conseguiu negociar 100 processos, assim, 10% do que entrou. Então, a ideia também é essa, né? Por meio da tokenização a gente conseguir negociar mais ativos. Quase como se lá a dona Sandra, ela pudesse, né, toda dona Sandra que entra, que tem um problema do marido falecido, que não consegue achar um ativo da ré, a gente pudesse, por meio de tokenização, negociar, né? Aí a gente aumenta esse nosso rate do final, né? Bom demais, bom demais. Tá mutado, João. Bom, vamos ver aqui uma coisa, vamos ver quantos likes temos pro Vini liberar o Anfabiano de hoje aí, ó. Vini, 116 Anfabianos hoje. Vamos liberar já a gota, né? Não sei se o Léo conhece, mas a gente toda live libera um código para a galera poder coletar um colecionável para o pessoal lembrar desse papo que a gente teve aqui hoje. Então a gente vai liberar um código para o pessoal. Então vão todos aí entrando em gotas.social e vão ser 116 Anfabianos aí para a galera poder lembrar, né, desse papo que a gente teve hoje. Já vou liberar o código. Mas... Tá pronto aí, Léo? Ô, Vini? Tá pronto aí? Tá pronto, tá sendo criado. Enquanto tá carregando ali, pessoal, participem da nossa comunidade o dia inteiro. A galera, o João vai estar de prova aqui o dia inteiro, pessoal, falando só sobre assuntos assim, muito relacionados à tokenização, mercado de capitais, muito, muito interessante. Só crânio lá no nosso grupo. Quem quiser conhecer mais as operações, ele vê como que a tokenização acontece na prática, se cadastrem aí aqui no Fire. Já o João joga o link aí no chat. Aqui, ó, é isso, pessoal. Muito obrigado pelo papo de hoje. Achei massa. Muito bom. Maravilhoso. Ó, vamos liberar a gota e depois criado, a gente vai... Né? Tá pronto aí, ô Vini? Uhum. Tá, então é o seguinte, pessoal. O código... Opa, código errado. Calma aí. Já ia botar código errado aqui. Calma aí. Por que tu botou o código? Tu botou aqui, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O código é esse aqui, ó. Digicap MFI. Digicap MFI. Ó, vou botar aqui na tela, ó. Digicap MFI. Clique em resgatar. Vamos ver qual que é o Anfabiano. O advogado Anfabiano. O Anfabiano descobriu que poderia tokenizar seus créditos judiciais e agora comercializa com muita facilidade. Cara, eu adoro as gotas da MFI, velho. Eu acho que são as gotas que eu mais gosto, cara. É muito divertido. É muito divertido. Ô, Léo,
Cara, muito bom o papo, cara. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Adorei conversar contigo. Considerações finais, cara. Convido o pessoal, onde que o pessoal que quer saber mais sobre isso te encontra. Fala sobre a DigiCap, fica à vontade. Legal. Bom, eu agradeço vocês também. Pô, o Vini, volta e meia, tô trocando ideia com ele ali nos grupos. Eu tô no grupo de WhatsApp ali da Anfai, então quem quiser trocar uma ideia sobre tokenização de ativos judiciais, sobre compra e venda de processo, quem tiver um processo para negociar, pode cadastrar na plataforma. Estou super disponível. Cara, o LinkedIn, vocês também podem me achar lá, Leonardo Stocker, a gente pode trocar ideia. Eu sou super sociável, assim, às vezes a gente não tem tanto tempo para conseguir responder, assim, mas, cara, estou sempre disponível aí para um café virtual. E agradeço de novo, João, a oportunidade. Eu, cara, super fã aqui do canal e vou seguir acompanhando vocês aí em todas as outras terças. Legal, cara. Muito obrigado. Vini, considerações finais. É isso, o Léo falou tudo, pessoal. Só reforço aqui que, infelizmente, eu acabei ficando de fora desse primeiro pool, mas daqui nas próximas semanas vai ter um segundo aí, então fiquem espertos aí, continuem acompanhando. É isso. Boa, pessoal, muito obrigado pela audiência. Papo excelente, aprendizado de altíssima qualidade, gratuito. Então, hoje não aprende quem não quer, né? Tá aí, aprendi demais hoje. Participem lá do grupo de WhatsApp da MFI. Para quem quer saber mais sobre tokenização de ativos do mundo real, para quem não quer se limitar só nas terças-feiras falar sobre isso, participem lá do grupo. O pessoal troca muita ideia lá sobre esse assunto especificamente. A gente tem que sair na frente, tá ligado? Daqui a pouco todo mundo vai conhecer e as assimetrias não vão ser tão grandes quanto são hoje. Então, chegar antes faz muita diferença. E esse quadro toda terça-feira aqui, apoiado pela MFI, e esse chat lá no WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, sem dúvida nenhuma, colaboram muito para todos nós aqui podermos sair na frente. Beleza? Então, muito obrigado. Agradecer mais uma vez o apoio aí, a presença do Léo, o apoio da MFI, para a gente falar sobre tokenização de ativos do mundo real. Estou de volta amanhã às 7 da manhã para mais uma live. Valeu? Bom dia a todos. Pessoal. Até a próxima e tchau.